Capítulo 17. A Igreja de Jesus Cristo hoje. A Igreja de Jesus Cristo foi tirada da terra. Pergunta: por que a Igreja de Jesus Cristo foi tirada da terra pouco depois da morte e ressurreição do Salvador? Quando Jesus Cristo viveu na terra, estabeleceu sua Igreja, a única Igreja verdadeira. Ele a organizou para que as verdades do Evangelho fossem ensinadas a todas as pessoas e suas ordenanças administradas corretamente com autoridade. Por meio dessa organização, Cristo poderia trazer as bênçãos da salvação para a humanidade. Após a ascensão do Salvador aos céus, os homens mudaram as ordenanças e doutrinas que ele e seus apóstolos haviam estabelecido. Devido à apostasia, não havia mais revelação direta de Deus. A verdadeira igreja não estava mais sobre a terra. Os homens organizaram igrejas diferentes que clamavam ser verdadeiras, mas ensinavam doutrinas conflitantes. Havia muita confusão e contenda sobre religião. O Senhor havia previsto essas condições de apostasia, dizendo que haveria fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Pergunta: de que modo a fome mencionada em Amós capítulo 8, versículos 11 e 12 afeta as pessoas? O Senhor prometeu restaurar a Igreja verdadeira. Pergunta: que condições do mundo prepararam o caminho para a restauração do Evangelho? O Salvador prometeu que restauraria sua Igreja nos últimos dias. Ele disse: continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. Isaías, capítulo 29, versículo 14. Por muitos anos, as pessoas viveram em escuridão espiritual. Aproximadamente 1.700 anos depois de Cristo, as pessoas começaram a se tornar cada vez mais interessadas em conhecer a verdade sobre Deus e religião. Algumas perceberam que o evangelho que Jesus pregou não estava mais sobre a terra. Outras reconheciam que não havia mais revelação nem autoridade verdadeira e que a igreja que Cristo havia organizado não estava mais na terra. Chegara o tempo em que a Igreja de Jesus Cristo deveria ser restaurada neste mundo. Pergunta: de que maneira a restauração da plenitude do Evangelho é uma obra maravilhosa? Nova revelação de Deus. Pergunta: quando Joseph Smith teve a primeira visão, o que ele aprendeu a respeito de Deus? Na primavera de 1820, ocorreu um dos mais importantes acontecimentos da história. Havia chegado a hora da obra maravilhosa e do assombro que o Senhor mencionara. Quando era ainda apenas um rapaz, Joseph Smith desejava saber qual de todas as igrejas era a verdadeira Igreja de Cristo. Assim, retirou-se para um bosque perto de sua casa e orou humilde e intensamente ao Pai Celestial, perguntando-lhe a qual igreja deveria filiar-se. Naquela manhã, uma coisa maravilhosa aconteceu. O Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith. O Salvador lhe disse que não se filiasse a nenhuma igreja, porque a igreja verdadeira não estava na terra. Também lhe disse que as crenças daquelas igrejas eram uma abominação à sua vista. Joseph Smith, História, capítulo 1, versículo 19. Ver também versículos 7 a 18 e 20. A partir desse acontecimento, começou a haver novamente revelações do céu. O Senhor havia escolhido um novo profeta. Desde essa época, os céus não se fecharam mais e a revelação continua até os nossos dias por intermédio de cada um dos seus profetas escolhidos. Joseph ajudaria a restaurar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Pergunta: por que a primeira visão foi um dos acontecimentos mais importantes da história do mundo? A autoridade concedida por Deus foi restaurada. Pergunta: por que a restauração do sacerdócio arônico e de Melquisedeque foi necessária? Com a restauração do Evangelho, Deus concedeu novamente o sacerdócio aos homens. João Batista veio em 1829 e conferiu a Joseph Smith e Oliver Cowdery o sacerdócio arônico. Vê Doutrina e Convênio, seção 13 e seção 27, versículo 8. Depois,
Pedro, Tiago e João, a presidência da igreja nos tempos antigos, vieram e conferiram a Joseph e Oliver o sacerdócio de Melquisedeque e as chaves do reino de Deus. Ver Doutrina e Convênios, seção 27, versículos 12 e 13. Mais tarde, foram restauradas chaves adicionais do sacerdócio por mensageiros celestiais, como Moisés, Elias e Elaías o profeta. Ver Doutrina e Convênios, seção 110, versículos 11 a 16. Por meio da restauração, o sacerdócio foi trazido de volta à terra. Aqueles que possuem o sacerdócio hoje têm a autoridade para realizar ordenanças como o batismo. Também têm autoridade para dirigir o reino do Senhor na terra. A Igreja de Cristo foi organizada novamente. Pergunta: que acontecimentos levaram à organização da Igreja na terra novamente? Em 6 de abril de 1830, o Salvador dirigiu novamente a organização de sua Igreja sobre a terra. Vê Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 1. Chama-se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vê Doutrina e Convênios, seção 115, versículo 4. Cristo é o cabeça da Igreja hoje, assim como nos tempos antigos. O Senhor disse que ela é a única Igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito. Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 30. Joseph Smith foi apoiado como profeta e primeiro elder da Igreja. Vê Doutrina e Convênios, seção 20, versículos 2 a 4. Mais tarde, foi organizada a primeira presidência e ele foi apoiado presidente. Quando a Igreja foi organizada, estabeleceu-se apenas a estrutura. A organização se desenvolveria à medida que a Igreja continuava a crescer. A Igreja foi organizada com os mesmos ofícios existentes na Igreja antiga. Aquela organização incluía apóstolos, profetas, setentas, evangelistas, patriarcas, pastores, líderes presidentes, sumos sacerdotes, élderes, bispos, sacerdotes, mestres e diáconos. Esses mesmos ofícios existem na sua igreja hoje. Ver a sexta regra de fé. Um profeta, sob a direção do Senhor, dirige a igreja. Esse profeta é também o presidente da igreja. Ele possui toda a autoridade necessária para dirigir o trabalho do Senhor na terra. Ver Doutrina e Convênios, seção 107, versículos 65 e 91. 2 conselheiros ajudam o presidente. 12 apóstolos, que são testemunhas especiais do nome de Cristo, ensinam o Evangelho e governam os assuntos da Igreja em todas as partes do mundo. Outros líderes gerais da Igreja com designações especiais, inclusive o bispado-presidente e os quórums dos 70, servem sob a direção da primeira presidência e dos 12. Os ofícios do sacerdócio incluem apóstolos, setentas, patriarcas, sumos sacerdotes, bispos, élderes, sacerdotes, mestres e diáconos. Esses são os mesmos ofícios que existiam na igreja original. A igreja cresceu muito mais do que nos dias de Jesus. À medida que vai crescendo, o Senhor revela unidades adicionais de organização dentro da igreja. Quando a igreja está completamente organizada em uma área, possui divisões locais chamadas estacas. Um presidente e 2 conselheiros presidem cada estaca. A estaca possui 12 sumos conselheiros que ajudam a obra do Senhor na área. Os quórums do sacerdócio de Melquisedeque são organizados na estaca sob a direção do presidente da estaca. Ver o capítulo 14, a organização do sacerdócio. Cada estaca é dividida em áreas menores chamadas alas. Um bispo e 2 conselheiros presidem cada ala. Nas áreas do mundo onde a igreja está se desenvolvendo, há distritos que são semelhantes às estacas. Os distritos são divididos em unidades menores chamadas ramos, que são semelhantes às alas. Verdades importantes foram restauradas. Pergunta: que verdades importantes foram reveladas novamente com a restauração da igreja? A igreja hoje ensina os mesmos princípios e realiza as mesmas ordenanças que eram feitas no tempo de Jesus. Os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Ver a quarta regra de fé.
Essas verdades preciosas foram recuperadas em sua plenitude quando a igreja foi restaurada. Pelo dom e poder de Deus, Joseph Smith traduziu o Livro de Mórmon, que contém as verdades claras e preciosas do Evangelho. Seguiram-se muitas outras revelações que foram registradas como escrituras em Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Ver o capítulo 10, As Escrituras. Outras verdades importantes que foram restauradas incluem as seguintes. 1. O Pai Celestial é uma pessoa real, com um corpo tangível e aperfeiçoado de carne e ossos, e Jesus Cristo também. O Espírito Santo é um personagem de espírito. 2. Existimos na vida pré-mortal como filhos espirituais de Deus. 3. O sacerdócio é necessário para administrar as ordenanças do Evangelho. 4. Nós seremos punidos por nossos próprios pecados e não pela transgressão de Adão. 5. As crianças não precisam ser batizadas, até que sejam responsáveis por suas ações. 8 anos de idade. 6. Existem 3 reinos de glória nos céus, e por intermédio da graça do Senhor Jesus Cristo, as pessoas serão recompensadas de acordo com suas ações na terra e os desejos de seu coração. 7. Os relacionamentos familiares podem ser eternos por meio do poder selador do sacerdócio. 8. As ordenanças e convênios são necessários para a salvação e estão ao alcance tanto dos vivos como dos mortos. Pergunta: como essas verdades influenciaram vocês e outras pessoas? A Igreja de Jesus Cristo nunca será destruída. Pergunta: qual é a missão da Igreja? Desde sua restauração em 1830, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem crescido rapidamente em número de membros. Existem membros em quase todos os países do mundo. A Igreja continuará a crescer. Como Cristo disse, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Joseph Smith, Mateus, capítulo 1, versículo 31. A Igreja nunca mais será tirada da terra. Sua missão é levar a verdade a todas as pessoas. Há milhares de anos, o Senhor disse que Ele levantaria um reino que não seria jamais destruído, e este reino não passaria a outro povo, mas Ele mesmo subsistiria para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Perguntas: como vocês têm ajudado no trabalho do reino de Deus? O que vocês podem fazer para dar continuidade a esse trabalho? Escrituras adicionais. A restauração é predita. Atos capítulo 3, versículos 19 a 21. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 4 e 2 Nefe, capítulo 3, versículos 6 a 15. A restauração do Evangelho. Doutrina e Convênios, seção 110, seção 128, versículos 19 a 21. Seção 133, versículos 36 a 39, 57 e 58. Jesus Cristo é a pedra angular da Igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Deveres dos líderes da Igreja. Doutrina e Convênios, seção 20, versículos 38 a 67. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Mateus, capítulo 24, versículo 14.